Hoje, o programa Preto no Branco oferece um sensacional furo de reportagem. Traz o entrevistado impossível. Traz o homem que se negou a todos os convites para comparecer à televisão. Hoje é o seu primeiro contato com a cidade através da imagem e do som reunidos. Essa é a verdadeira função do programa Preto no Branco. Levar um ídolo até sua casa e permitir que você olhe dentro de seus olhos, sentindo até que ponto está o certo e o errado. Nossa função é transformar um nome numa pessoa real. É mostrar o ídolo duramente na forma humana. O Preto no Branco é o desenho de todas as reações e de todos os sentimentos íntimos de um nome famoso. Não é apenas uma fotografia ou uma voz. É um homem. E hoje, o nome desse homem é Alziro Zarur. Boa noite, Alziro Zarur. Boa noite, Serventelli. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Inicialmente, duas perguntas da equipe do programa Preto no Branco. As ordens? Você empenha publicamente a sua palavra, como não tem conhecimento das perguntas que lhe vão ser formuladas no decorrer deste programa? Dou a minha palavra de honra. A revista Time, que é uma das publicações de maior tiragem do mundo, fez uma reportagem sobre você que começa com este título: Alziro Zarur, o profeta do Brasil. Você é realmente um profeta ou o título da reportagem foi apenas uma brincadeira do repórter? Amigos telespectadores, há 7 graus de entendimento espiritual daí as diversidades de opiniões, daí as várias religiões que existem no mundo, cada qual correspondendo ao grau em que se coloca aqueles que escolhem a sua crença religiosa, o seu partido político e assim por diante. Muitos me consideram um profeta. Eu apenas me considero um estafeta, nada mais que um estafeta humilde, insignificante, daquele que é o governador do planeta. Agora, se ele quiser fazer de mim um profeta, sabe que conta comigo, porque geralmente são poucos aqueles que enfrentam uma missão como esta, que exige renúncia total. O trabalho da Legião da Boa Vontade é de tal envergadura, tem tal ressonância universal, que um grande sociólogo, filósofo e cientista contemporâneo, Pietro Baldi, autor da Grande Síntese, confidente e correspondente de Einstein, examinando o fenômeno da LBV no Brasil, resumiu tudo numa sentença primorosa:
A LBV é um movimento novo na história da humanidade e coloca o Brasil na vanguarda do mundo. Quando um Pietro Baldi faz uma proclamação como esta, evidentemente põe em jogo seu nome de cientista, sociólogo, filósofo de renome internacional. Se aprove a Jesus, na sua misericórdia, escolher este miserável pecador para lançar em terras brasileiras a legião da boa vontade, uns dizem que eu sou profeta, outros que eu sou um iluminado, mas eu particularmente me considero apenas um servo inútil. Nada mais que um insignificante servidor da humanidade, mas que crê profundamente na presença de Deus e na direção de Jesus sobre o planeta Terra. Aliás, eu aproveito a situação, esta grande oportunidade que a TV Rio me oferece, para ser útil à sociedade, à minha pátria e à humanidade. Para revelar um fato interessante que foi objeto de proclamação da LBV em Assembleia Magna. Todas as religiões são cristãs. Há hoje um movimento que parte do Vaticano para irmanar as religiões. Eu me rejubilo porque há 10 anos venho batalhando por esta causa. A irmanação das religiões é a base da felicidade dos povos. Só que Sua Santidade, o Papa João XXIII, se referiu à irmanação das religiões cristãs. E um rabino, se não me engano, Maurício Eisendrath, enviou um memorial ao Papa, pedindo que também procurasse irmanar as religiões chamadas não cristãs. Ora, eu vou mais longe e digo, todas as religiões são cristãs, porque Deus confiou a Jesus Cristo a criação do planeta Terra. Jesus tirou da nebulosa este planeta que nós habitamos. Todos os emissários que fundaram religiões o fizeram debaixo das suas ordens. Por conseguinte, todas as religiões são cristãs, conforme o grau de entendimento de cada um. Aliás, eu devo dizer uma coisa. Pode parecer esquisito que o judaísmo seja religião cristã, o positivismo seja uma religião cristã, e, entretanto, são religiões cristãs. Essa revelação eu queria fazer de início, para que vocês vejam por que Pietro Baldi, com aquela sua lucidez mental admirável, chegou à conclusão de que a LBV é um movimento novo na história da humanidade e coloca o Brasil na vanguarda do mundo. Então, quem é contra a LBV é contra o Brasil. Pode perguntar. Perguntas do poeta Manuel Bandeira. Zarur, você ainda se lembra do seu professor de literatura do Pedro II? Eu ainda me lembro do velho Manuel Bandeira. Foi meu professor de literatura do Colégio Pedro II. Guardo dele grata lembrança, porque sempre foi um professor correto. É inegavelmente uma das expressões maiores da literatura brasileira contemporânea, e aquela sua delicadeza, aquela sua finura intelectual, aquele seu talento indiscutível, o credenciaram sempre a minha admiração
de modo inesquecível. Uma vez estive com ele no seu apartamento, ele me contou os seus planos, mas ele não podia imaginar que aquele discípulo, que aquele rapazinho imberbe, que se chamava Alziro Zarur, viesse hoje a mexer com tanta gente sem querer, porque não teve intenção de magoar ninguém, como agora não tem. Neste momento, toda esta equipe da TV Rio sabe que a minha primordial preocupação foi a de não ferir ninguém. Porque eu não vim para ferir, vim para ajudar, vim para unir, vim para promover um clima de harmonia, porque o Brasil precisa agora, mais do que nunca, da união de todos os seus filhos. Manuel Bandeira, muito obrigado pelas suas palavras amigas, perfeitamente. Eu me lembro de você dos tempos do Colégio Pedro II. Segunda pergunta do poeta Manuel Bandeira. Zarur, naquele tempo você já tinha essas ideias que anda pregando atualmente? Aí está uma pergunta inteligente. Manuel Bandeira intuitivamente fez uma pergunta que prova que ele sabe que eu tinha. Porque ninguém revela senão o que tem dentro de si mesmo. Ora, aprove a Deus me encaminhar para o rádio, quando eu era ainda um menino. Para a imprensa, eu comecei em 32, tenho, portanto, 27 anos feitos de rádio e imprensa. Mas, no rádio não havia campo para debates religiosos, estudos sociológicos. Eu fui o primeiro a lançar um programa literário no rádio brasileiro. Não havia isso. Mas acontece que aos 12 anos eu já andava de Bíblia na mão. Está ali a minha Bíblia, eu trouxe. Se os telespectadores quiserem ver, eu mostro. Faça favor, secretário, me dê aqui essa Bíblia. As duas. Pode trazer as duas. Essa é a Bíblia que eu comento na Rádio Mundial. Velho Testamento traduzido diretamente do hebraico e o Novo Testamento traduzido diretamente do grego. Mas para que não digam que eu sou sectário ou sou anticatólico, eu uso também uma Bíblia do Ano Santo com o Neil Lobster e o imprimatur da igreja. Toda anotada por mim, porque não há página que não seja. Geralmente é assim. Porque eu faço o programa todo de improviso. Eu falo 2 horas seguidas, de 8 às 10 da noite, sem parar. E não é gravação, há testemunhas aqui presentes, que tudo é falado na hora. De 8 às 10 da noite, sem intervalo algum, sem me levantar, eu faço esse programa, Campanha da Boa Vontade, Jesus está chamando. De modo que, meus caros amigos, aqui está a prova de que eu não tenho má fé, que eu não sou absolutamente contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque aqui está, do Ano Santo, uma Bíblia dos padres, que eu comento nos meus programas, naturalmente, sempre de improviso. Pode perguntar. Perguntas da equipe do programa Preto no Branco. Zarur, pelo microfone da Rádio Mundial, na noite de 11 de novembro de 1957, você afirmou que Deus não tem religião, mas quer que todos tenham uma religião. Não existe uma total ausência de lógica nessa afirmativa? Meus amigos, a rigor só há uma religião, que é a de Deus. Tanto que Jesus, quando veio ao mundo, não falou em religião. Se me provarem que Nosso Senhor Jesus Cristo pregou determinada religião, eu deixo de pregar evangelho.
Porque se me provarem com textos sagrados que Jesus se referiu a determinada religião, então não sei mais o que digo. Agora, todas as religiões foram fundadas por homens iluminados ou homens que trouxeram esse espírito apostólico, essa vontade de realizar, de aproximar a criatura do Criador. E conforme o grau de inteligência, de evolução espiritual das criaturas humanas, haverá tantas religiões correspondendo a esse grau. Pois se um homem se sente bem no catolicismo, outro se sente bem no protestantismo, outro no espiritismo, outro no budismo, nenhuma religião ensina o mal, nenhuma religião ensina a matar, a roubar, a mentir. Todas as religiões pregam o bem, a fraternidade universal, portanto pregam o amor. Quando perguntaram a Jesus quem é Deus, Jesus respondeu: Deus é amor. E eu acrescento: nada existe fora desse amor. Portanto, ter uma religião é como ter uma preferência qualquer por determinado autor, por determinado clube, por determinado prato. E, entretanto, os homens se engalfinham por causa de diferenças religiosas e, entretanto, não tem consistência. Porque a religião que salva é a caridade. A religião que eleva é a do bem. Por isso a LBV prega, sobretudo, esta religião, mas respeitando as preferências de todos os legionários da boa vontade. Por isso que há católicos, protestantes, espíritas, esotéricos, etc. Ora, eu, evidentemente, não tenho uma das religiões instituídas pelos homens, mas tenho a religião de Deus. Essa é a minha resposta. No dia 29 de março de 1957, você declarou pelo microfone da sua rádio textualmente: Satanás é meu bom amigo, Satanás é meu irmão. Zarur, você hoje ainda é amigo do Satanás? Eu peço licença ao secretário para me trazer o poema do irmão Satanás. Não, está aqui. Não? É por isso que eu queria uma mesa, porque tem tantos papéis aí. Eu gosto de falar de provas na mão, como sempre falo de Bíblia na mão. Tem um banquinho aqui, que é banquinho de réu, né? Você usar para alguma coisa. A origem dessa controvérsia está num poema intitulado Poema do Irmão Satanás. Faz parte do meu livro Poemas da Era Atômica. Eu peço licença para ler o poema, porque se não ler na íntegra o poema, ninguém entende nada. Lembro-me bem. Eu era uma criança, calada e triste, sem saber por quê. Menino às vezes pensa, e também vê que é triste o carnaval da vizinhança. Em minha paz de criança pessimista, desconfiada de risos e festinhas, ninguém sabia ler as mágoas minhas naquele isolamento fatalista. Um dia eu fui com os meus irmãos à igreja e um padre perturbou a minha paz. Ele falou de um certo Satanás que as almas brutaliza e mercadeja. Mas falou com uma raiva tão bravia do diabo vil com coração de pau que eu perguntei à minha avó Maria: será que o diabo é mesmo assim tão mau? E Lúcifer, com todo o seu quartel,
me preocupou de fato muitos anos. Quis até devassar os seus arcanos, aprofundando a história de Luzbel. Mais tarde eu li a Bíblia de manhã, que são 66 livros ou partes, para surpreender todas as artes daquele infernalíssimo Satã. Até que um dia o Novo Testamento me revelou na sua estranha luz o sermão da montanha de Jesus, que não me saiu mais do pensamento. Fiquei pasmado assim perante aquelas palavras da misericórdia amor. Tanto as li que até hoje sei de cor estas palavras mansamente belas. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ouvistes que foi dito: amarás teu amigo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai até mesmo aos vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. Na grande metapsíquica dos sábios, que estudam essas coisas sem rituais, algumas perguntinhas bem banais, naturalmente, vieram aos meus lábios. Se Deus sempre é perfeito no que faz, e nada do que fez ao mal destina, por que odiarmos nós a Satanás, se ele também é criação divina? E se Jesus nos veio esclarecer que amássemos até o inimigo, por que não transformar num bom amigo a Satanás em vez de o combater? Amigos meus, oremos por Satã, amemo-lo de todo o coração e respondamos sempre com perdão aos males que nos faça hoje e amanhã. E um dia todos nós iremos ver Satanás redimido a trabalhar por aqueles que veio tresmalhar dos rebanhos do Cristo e reviver. Porque se assim, amigos, não quiserem aqueles que se chamam os cristãos, lavemos desde já as nossas mãos ante as iniquidades que fizerem. Por mim, com honra, eu amo ao Satanás, meu pobre irmão perdido nos infernos, com este amor dos sentimentos ternos, para que ele também receba a paz. Por conseguinte, o que há é que Satanás é o próprio homem ignorante, e por ser ignorante, mau, porque todo indivíduo mau é necessariamente ignorante. O indivíduo que não conhece a lei de Deus, esse é mau, porque no dia em que se esclarecer, consoante aquela advertência do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No dia em que o homem se libertar pelo conhecimento da verdade, nunca mais fará mal ao seu semelhante. Porque vai compreender que todos nós somos membros do mesmo corpo. Por causa de um fígado doente, o corpo todo sofre. Não é preciso tanto. Um dente cariado, com o nervo exposto, põe todo o corpo a sofrer. Evidentemente, se houver um homem sofrendo, o corpo sofre, e esse corpo se chama humanidade. Todo indivíduo que faz o mal a seu próximo, a si mesmo faz mal. Por isso eu não tenho inimigos. Se existem homens que se dizem meus inimigos, são como o irmão Satanás. Aliás, muitos me criticam porque eu digo irmão,
Mas isso aí é tratamento de Jesus. Jesus disse: Deus é o vosso único Pai e todos vós sois irmãos. Francisco de Assis dizia: irmão lobo, irmão sol, irmão mar. Eu vou mais longe e digo: irmão Satanás. Pode perguntar. Zarur, eis a transcrição textual do artigo assinado pelo Frei Vicente Borgar no jornal O Lutador. Caluniando e mentindo como qualquer salafrário, este falso arauto do Evangelho tem a incrível tontice de afirmar: há 2000 anos não foi explicado o Evangelho. Chegou a hora de desgavetar tudo. Eles, isto é, os padres, não pregam o Evangelho e dizem que o irmão operário não sabe. Engraçado, não? Duvido que haja alguém que conheça o Evangelho mais do que eu. Cada bobalhão idiota pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho como nunca foi pregado. Limpinho, purinho. Quanto urubu aí dando palpite. Deus me livre e guarde. Eu não sou formado em religião. O que prego vem comigo desde muitos séculos pela reencarnação. Salta aos olhos o desequilíbrio e pouca cultura do irmão operário Zarur. Mas de vez em quando ele fala com muito acerto. Para meu consolo, disse no dia 12 de abril do ano passado: às vezes é bom ser ignorante. Zarur, você respondeu alguma coisa ao Frei Vicente Borgar? Absolutamente. Nem tenho tempo a perder com as pessoas que se deixam absorver por um exclusivismo sectário. Porque realmente eu não compreendo o Cristo engavetado num sectarismo. O Cristo é a amplidão, é o infinito. Todas as religiões são cristãs, eu disse aqui. Há coisas que eu não posso aceitar. Por exemplo, Deus criou Adão e Eva. Nasceram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Abel fez um sacrifício agradável a Deus, Caim ficou com inveja e matou o irmão. Então foi expulso e se casou na terra de Nod. Com quem? Só havia uma mulher, era a mãe. Casou com a mãe? É isso que eu não acredito. São essas coisas que eu repilo, porque o indivíduo começa a examinar a Bíblia e vê que está errado e acaba descrendo. Então eu perguntaria a esse irmão padre se ele sabe dizer quem foi que casou com Caim. E se ele disser, me convencer, eu me converto. Aliás, quando eu vim a TV Rio, saí a equipe para comprovar, o que se dizia é que eu estava convidado a um debate com Dom Helder Câmara. E eu aceitei, porque isso é que eu quero. Porque Dom Helder sabe o que diz, representa realmente a Igreja Católica Romana. Mas esse eu não sei quem é. E, por mais que ele falasse bem, não teria a ressonância que o público deseja. É só por isso, não é por orgulho. Porque ninguém é mais insignificante que eu. Mas o que eu quero é Dom Helder. Dá prazer debater é com Dom Helder. Outro qualquer não tem a mesma graça. Agora, vocês querem ver como são as coisas? A LBV é uma instituição tão maravilhosa que congrega as 3 correntes católicas do Brasil. Porque muita gente pensa que só há a Igreja Católica Apostólica Romana. Não há, não. Há também a Igreja Católica Apostólica Brasileira e há a Igreja Católica Livre no Brasil. Pois bem, nós temos representantes das 3 correntes. Da Igreja Católica Apostólica Romana, vou citar apenas o padre deputado
Medeiros Neto. Faça favor, mostre ao público isso aqui, para que o público leia muito bem. A ficha de legionário do padre Luiz Medeiros Neto. Faça favor, mostre ao público isso aqui, para que o público leia muito bem. A ficha de legionário do padre Luiz Medeiros Neto, deputado, homem culto, e sabe que LBV não é nada do que se diz por aí. Bem, o líder da Igreja Católica Livre no Brasil, Dom Salomão Ferraz, bispo, eis aqui a ficha de Sua Excelência. O bispo de Maura, que também é filho de Deus, meu irmão em Deus, está aqui ele, Dom Carlos Duarte Costa, bispo do Rio de Janeiro, fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira. São 3 furos da TV Rio. Ninguém sabia disso. Chegou a hora de mostrar muito mais, hein? Se chegar a oportunidade, eu mostrarei, porque contra fatos não há argumento. Ninguém mais quer ser alimária em assuntos de religião. E aqui está a prova. Nós temos representantes de todas as religiões no Brasil. Rabinos judeus, pastores protestantes sem conta, líderes espíritas, esotéricos, umbandistas, temos budistas, temos muçulmanos, todos confraternizando porque sabem que esse é o caminho de Deus. Já o Papa está fazendo a política da LBV e faz muito bem, porque essa é a hora de irmanar a todos pelo bem de todos. Pode prosseguir. Perguntas de Leon Eliachar, humorista por profissão. Zarur, nós nos conhecemos há mais de 10 anos, quando você fazia uma sessão de rádio na revista Fonfon, e eu iniciava no jornalismo fazendo uma sessão de cinema. O tempo foi passando, e eu hoje verifico com satisfação que ambos seguimos o mesmo caminho. Eu me tornei humorista, e você também. Você certo. pode me explicar esse fenômeno? Está rigorosamente certo. Para a inteligência do Leon, eu sou humorista. Agora, quem é Leon? Leon é um menino que só vê o lado travesso das coisas. É uma criança que eu vejo assim como um menino de fraldas, tem que levar talco por cima. Bom menino, mas coitado de idade mental ainda infantil. Quero muito bem a ele, ainda o ajudei a se firmar. Aí está o Ari Silva, o André Silva, que sabem que eu batalhei pelo Leon, porque queriam chutá-lo para a esquerda naquela oportunidade. Eu ajudei o rapaz a se firmar. Quero muito bem a ele, porque é um rapaz inteligente, mas espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, filosoficamente, religiosamente, é uma criança. Zarur, hoje eu não estou aqui para responder a sua resposta, mas no domingo, às 13h05, eu tenho um programa. Não se esqueça disso. Você se incomoda, irmão? Quem é que tem programa? Leon Eliachar. Vou tomar nota para não ouvir, porque, infelizmente, não ouço essas coisas. Meu tempo é pouco para aplicar em coisas úteis, de interesse coletivo, pelo bem do Brasil e da humanidade. Mal tenho tempo de ouvir os programas da minha predileção. Em todo caso, nosso irmão mostrou que aproveita bem as oportunidades e fez uma propagandazinha de graça. Perguntas do produtor de televisão San Girardi Júnior. Meu caro Zarur, você me conhece há muito tempo e sabe que sou homem de manifesta má vontade. Por exemplo, tenho má vontade para com os entreguistas, os desonestos, os perversos e aqueles que industrializam a burrice. Por outro lado, conheço você há muito tempo e sei que sempre foi um homem de indiscutível boa vontade. Assim sendo, Zarur, por que pelo microfone você ataca aqueles que são contrários à sua legião e às suas ideias? Bem, Por que chega a usar palavras agressivas? Não é, de certa forma,
sinal de má vontade, ainda que contra os inimigos? San Girardi é um dos rapazes inteligentes, realmente inteligentes, porque no rádio, na agência de publicidade, na TV, há muito blefe mascarado de inteligência. Mas esse não, esse tem talento real. Pois bem, meu querido San Girardi, você, como técnico de publicidade, sabe muito bem que eu também entendo de publicidade. Se eu fosse pregar como pregam os pregadores borocochôs, falando difícil, usando palavras que ninguém entende, em estilo camoniano, quinhentista, evidentemente a LBV ainda seria uma grande nebulosa. Eu precisava infiltrar a LBV na massa. Então usei a linguagem da massa, porque o rádio me ensinou a ser simples. E a massa também não gosta de pregador fala fina. O povo diz, olha, esse jeito chato aí, desliga, porque eu quero ouvir coisa melhor. Você sabe disso muito bem. Vocês me perdoem a palavra, mas vocês sabem que é uma coisa chata, né? Não tem nada demais. Mas realmente, que os oradores religiosos são chatos, são, a maioria. Eu, por exemplo, não consigo aguentar muito com facilidade. Então é preciso dosar um pouco de agressividade, com um pouco de linguagem popular, mas o essencial é levar esta mensagem, porque é a maior dos séculos, e não há nada mais importante que essa coisa aqui chamada Evangelho de Jesus. Portanto, San Girardi, você me obrigou a revelar um truque. Porque você já reparou que eu não agrido nominalmente a ninguém? No pior, no mais aceso das campanhas contra mim, eu me defendia a LBV sem citar inimigo nenhum. Primeiro, para não lhes dar cartaz, que não dou publicidade de graça para qualquer um. E segundo, porque convinha acender o fogo, pois o próprio Jesus, que você admira tanto, disse muito bem, pois se eu vim trazer fogo à terra, e que é que eu mais quero se já está aceso? Pode custar a minha vida, mas que importa a vida, pois se a vida continua depois da morte? O essencial é despertar as massas, é ilustrar as multidões, é lhes dar o rumo seguro. Então temos que usar as armas naturais e chegar às massas, que é essa linguagem popular e um pouco agressiva, porque o povo não gosta de orador bem comportado. Segunda pergunta de San Girardi Júnior. Conheço intimamente dois homens de boa vontade, Álvaro Moreira e São Francisco de Assis, Alvinho e Chiquinho. Ambos são poetas, mas só o último, ao que eu saiba, era um taumaturgo. E você, irmão? Eu poderia ligá-lo aos outros dois santos, formando assim o trio Alvinho, Chiquinho, Algirinho. Ou, em outras palavras, como você classifica a si mesmo? Santo, líder, taumaturgo, missionário, iluminado, gerente ou profeta? Apenas um operário dos mais insignificantes, mas que sabe o que quer. Um operário que já reencarnou muitas vezes, e talvez não haja nesse país ninguém mais velho, por isso traz o conhecimento inato da Bíblia sem ter aprendido com ninguém. Eu estava aqui recordando, na revista da Boa Vontade, um texto de Fioretti, quando um dia o irmão Maceu de Marinhã disse a Francisco de Assis: pergunto a mim mesmo o motivo por que toda pessoa se apressa a correr atrás de ti, mais do que atrás dos outros, e o que faz com que todos os homens desejem ver-te, ouvir-te, obedecer-te. Entretanto, tu não és belo,
não és instruído, não és nobre de nascimento. Por que é, pois, que todo mundo corre atrás de ti? Que engraçado, isso também acontece comigo. Por mais que eu fuja, todo mundo corre atrás de mim. Então, ouvindo isto, Francisco se alegrou, levantou os olhos para o céu e muito a tempo disse: queres saber por que todos vêm ter comigo? Queres saber por que todo mundo corre atrás de mim? Porque assim eu aprendi do Deus Todo-Poderoso, cujos olhos veem o bem e o mal sobre a terra. Pois bem, porque esses olhos santos não encontraram em parte alguma maior pecador do que eu, mais pobre e mais digno de piedade do que eu, porque em toda a terra Deus não encontrou criatura mais miserável para realizar por meio dela a obra maravilhosa da fraternidade universal. Eu sou ele. Desde os tempos místicos da minha adolescência, que eu desejo ardentemente conversar com Jesus. Até hoje não consegui. Zarur, você conversa realmente com Cristo? Meu Pai do céu, todo dia no meu programa, eu digo estas palavras, por isso trouxe o script. Qualquer pessoa pode falar com Deus diretamente, sem precisar de ninguém para marcar audiência. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou que qualquer pessoa pode falar diretamente com ele. Pois se pode falar diretamente com Deus, por que que Jesus trouxe o Pai Nosso? Eu tenho aqui, por exemplo, o texto da prece Pai Nosso. É pequenininho, vale a pena ler. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Jesus mentiu alguma vez? Pois bem, além de dar esta prece aos seus discípulos, foi a única que Jesus deixou, e vejam um modelo que é de concisão, esta prece do Mestre Divino. Ele disse: tudo o que quiserdes, podeis pedir ao Pai Celestial. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Ora, Jesus não mente. Eu falo com Deus através da prece, evidentemente. Agora, uma vez, perdoem-se a imodéstia, uma vez eu vi Jesus, falei com ele. Agora, se vocês querem acreditar, muito bem. Se não querem acreditar, um dia nós passaremos para a pátria da verdade e vocês vão saber que eu vi e com ele falei. Com a sua resposta afirmativa, San Gerardo Júnior conclui a sua pergunta. Zarur, Cristo é mesmo louro, como aparece nas imagens? E qual a cor dos seus olhos? Para uma criatura da terra, não dá para ter uma ideia. Porque a luz é tão forte que mal se divisam os traços do Mestre Divino. Eu tenho algumas estampas de Jesus em minha casa e posso mostrar ao perguntador talentoso e com ele comentar este assunto. Mas, geralmente, cada um sente Jesus como quer. O que ele é, sobretudo, é uma luz tão forte que poucos aguentam olhar. E é só.